Pare. Antes de continuar este vídeo, responda com honestidade absoluta. Quantas vezes você já se arrependeu não do que ficou em silêncio, mas do que disse no impulso? Quantas discussões você venceu com palavras, mas saiu menor do que entrou? Os estoicos sabiam de algo que o mundo moderno esqueceu. Nem toda provocação é um convite, nem toda ofensa exige resposta, e nem toda vitória é digna de ser buscada. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. E hoje, neste vídeo, você vai aprender algo raro. Não como rebater, não como humilhar, mas como calar qualquer pessoa sem perder sua dignidade, sua calma e sua autoridade interior. Assista até o final, porque a última resposta é a mais simples e a mais poderosa, o princípio estoico da resposta. Antes de qualquer resposta, compreenda o fundamento. O erro da maioria não está no que diz, mas no momento em que decide falar. O estoico entende algo que quase ninguém aceita. Não é a situação que exige uma resposta imediata. É o ego que implora por reação. O estoico não reage, ele escolhe. Reagir é instinto, escolher é disciplina. Responder não é reflexo muscular, da mente ferida. Responder é um ato deliberado, de governo interior. Por isso, para o estoico, o silêncio não é fraqueza, é a posição estratégica. Marco Aurélio, imperador de Roma, homem cercado por guerras, traições e intrigas, escreveu em suas meditações algo simples e brutalmente honesto. Você sempre pode escolher não ser afetado. Não é poesia, é engenharia da alma. Ser afetado é permitir que o mundo comande você. Não ser afetado é permanecer soberano, mesmo quando provocam, acusam ou tentam desestabilizar. A maioria das pessoas fala para vencer discussões. O estoico fala para não perder a si mesmo. Essa é a diferença fundamental. Quem fala para vencer depende do outro. Quem fala para manter o domínio não depende de ninguém. Por isso, o estoico mede cada palavra como quem pesa ouro. Ele sabe que cada resposta impensada é uma concessão de poder. E cada silêncio consciente é uma reafirmação de autoridade interior. Antes de responder, o estoico se pergunta, não em voz alta, mas com rigor interno: isso está sob meu controle? Essa resposta me torna mais livre ou mais preso? Estou falando por virtude ou por vaidade ferida? Se a resposta não nasce da clareza, ela não merece existir. É por isso que o estoico não entra em toda conversa, não corrige toda ignorância, não rebate toda provocação. Ele entende que nem toda batalha merece a honra do seu caráter. Agora que você compreende o princípio, agora que entende que responder é escolha, não impulso. Vamos às respostas. Resposta 1: entenda o seu ponto. Quando alguém provoca, não está buscando diálogo, está buscando reação. A provocação é sempre um convite disfarçado, um convite para que você abandone o governo de si e entregue o controle ao impulso. Quem provoca espera resistência, espera confronto, espera fogo, porque o fogo confirma que ele ainda tem poder sobre você. Mas quando você responde com calma real, não ensaiada, não idônica, entenda o seu ponto. Algo quebra. Essa frase não é concordância, também não é submissão, é neutralidade consciente. Você não valida o ataque, você não alimenta a disputa, você simplesmente retira o combustível. E onde não há combustível, o incêndio não se sustenta. Sêneca, que viveu cercado por intrigas, acusações e traições, compreendia isso profundamente quando escreveu: nada é mais poderoso do que a tranquilidade constante. Tranquilidade não é passividade. É força que não precisa se provar. Essa resposta desarma porque não oferece luta. E sem luta, o provocador perde o papel principal. Ele esperava um adversário, encontra um muro silencioso. Ele esperava tensão, recebe estabilidade. E então algo inevitável acontece, ele fica exposto sozinho. Nesse momento, o silêncio faz mais do que 1000 argumentos jamais fariam. Um silêncio sustentado, um olhar firme, uma postura íntegra, sem pressa, sem explicação adicional, sem necessidade de convencer. A autoridade não grita. A autoridade permanece. Quem está seguro de si não disputa território emocional. Ele ocupa o próprio centro e deixa que o outro se confronte com o eco do próprio ruído. Entenda o seu ponto, dito com presença. Uma declaração silenciosa de soberania interior. Resposta 2 pode ser 2 palavras. Nenhuma tensão. Pode ser. Poucas frases revelam tanto com tão pouco, porque quem precisa falar demais normalmente está tentando se sustentar. Pode ser não é descaso, não é indiferença vazia. Desapego consciente. Ao dizer isso, você comunica algo profundo, sem anunciar, sem justificar, sem explicar. Não preciso provar nada, não preciso convencer você. Minha identidade não depende da sua aprovação. A maioria das pessoas reage como se toda opinião fosse uma sentença, como se cada crítica exigisse defesa imediata, como se discordar fosse um ataque pessoal. O estoico sabe melhor. Ele entende que opiniões alheias não são fatos, são interpretações, são projeções, são ruídos mentais atravessando o ar. Epicteto foi direto ao ponto quando ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Pode ser rompe esse ciclo, porque você se recusa a transformar um juízo externo em um problema interno. Você não corrige, não rebate, não
não se explica, e exatamente por isso, você mantém o controle. Quem se defende compulsivamente, entrega o comando. Quem aceita a possibilidade sem se curvar, governa a situação. Pode ser encerra a disputa, antes que ela comece. Ele comunica maturidade, comunica estabilidade, comunica liberdade interior. Porque apenas quem está em paz consigo pode permitir que o outro esteja errado, ou certo sem que isso o abale. Duas palavras, nenhuma tensão, muito poder. Resposta 3: o silêncio consciente. Aqui entramos em território avançado, porque o silêncio não é para quem quer vencer discussões. O silêncio é para quem já venceu a si mesmo. A maioria confunde silêncio com ausência, com medo, com fraqueza. O estoico sabe que isso é um erro fundamental. Silêncio não é a ausência de resposta. Resposta elevada é a linguagem de quem não precisa provar nada, de quem não precisa reagir para existir. Epicteto, que passou da escravidão à liberdade interior, ensinava algo simples e desconfortável: aprenda primeiro a ficar em silêncio. Primeiro, antes de falar bem, antes de argumentar, antes de tentar ensinar alguém, porque quem não domina o silêncio, jamais dominará a palavra. Quando você permanece calmo, olhando sem hostilidade e sem pressa de preencher o vazio, algo inevitável acontece. A outra pessoa começa a falar demais. Ela explica além do necessário, repete, exagera, se contradiz, não porque você a provocou, mas porque o silêncio a confronta. O barulho externo sempre tentou esconder o barulho interno, e quando não há reação do outro lado, o ruído retorna ao emissor. O silêncio funciona como um espelho, e nem todos suportam o próprio reflexo. Enquanto isso, você observa, respira, permanece inteiro. Você não julga, não ataca, não se apressa, e exatamente por isso, você mantém a posição de força. Marco Aurélio lembrava a si mesmo: permaneça simples, bom, puro, sério, amigo da justiça, piedoso, benevolente. Silêncio consciente é isso em prática. Não é frieza, é virtude em estado quieto. Falar é fácil, responder é comum, saber calar no momento certo. Isso é domínio. Resposta 4: não concordo, mas respeito. Esta frase não ataca, não recua, ela estabelece limites. E limites, para o estoico, não são muros de agressividade, mas linhas claras de integridade. Não concordo, mas respeito. Poucas palavras, nenhuma tensão desnecessária. Aqui não existe ironia, não existe provocação, não existe pedido de aprovação. Essa resposta não busca vencer o outro, busca permanecer fiel a si. E isso exige algo raro nos tempos atuais: clareza para saber onde você está, autocontrole para não transformar discordância em ataque, maturidade emocional para aceitar que mundos diferentes coexistem. A maioria das pessoas confunde firmeza com grosseria, confunde gentileza com fraqueza, oscila entre gritar ou se calar por medo. O estoico trilha outro caminho. Marco Aurélio lembrava a si mesmo, não como conselho aos outros, mas como disciplina pessoal. Seja firme sem ser rude, seja gentil sem ser fraco. Essa frase é um código de conduta. Ao dizer não concordo, mas respeito, você declara: minha mente é livre, meu caráter não depende da sua concordância, e minha postura não será corrompida pela hostilidade. Você não se explica além do necessário, não tenta convencer, não abre flancos emocionais. Por isso, essa resposta encerra discussões. Ela não oferece brechas, não convida ao conflito, não estimula escalada. Ela é um ponto final dito com dignidade. Respeitar não é ceder, discordar não é atacar. Manter ambos ao mesmo tempo, isso é domínio interior. Resposta 5: isso não me diz respeito. Agora chegamos à mais poderosa, não porque agride, não porque impõe medo, mas porque encerra. A mais simples, a mais temida: isso não me diz respeito. Poucas pessoas conseguem dizer essa frase, sem culpa, sem raiva, sem necessidade de se explicar, porque ela exige algo raro: limites internos sólidos. Ao pronunciá-la, você realiza um gesto, radicalmente estoico. Você devolve ao outro aquilo que nunca foi seu carregar: a opinião alheia, a provocação, a ofensa, a tentativa de invasão emocional. Tudo retorna à origem. O estoico compreende uma verdade incômoda: nem tudo que, lançado em sua direção, é, de fato, seu. Aceitar tudo é fraqueza disfarçada de educação. Recusar o que não lhe pertence é saúde moral. Ofensas dizem mais sobre quem fala do que sobre quem escuta. Elas revelam o estado interno do emissor, não definem o valor do receptor. Sêneca foi direto, quase cirúrgico. O insulto só fere se você o aceitar. Essa frase não humilha, não ridiculariza, não precisa elevar a voz. Ela simplesmente encerra o acesso. Uma porta fechada com serenidade. Quando você diz: isso não me diz respeito, você não está fugindo. Você está escolhendo onde sua energia pode e onde não pode entrar. E aqui está a verdade final. Quem não governa seus limites vive à mercê dos outros. Quem governa seus limites governa sua paz. Não é frieza, é lucidez. Não é distância, domínio interior. O mundo moderno ensina uma única coisa, repetida todos os dias, de 1000 formas diferentes: reaja rápido, responda tudo, opine sobre tudo. Como se o valor de um homem fosse medido pela velocidade da sua resposta, ou pelo volume da sua opinião. O estoicismo ensina o oposto. Fale menos, observe mais, escolha com precisão, porque nem toda palavra merece nascer.
Nem toda provocação merece atenção. Nem toda batalha merece o seu caráter. Você não precisa vencer discussões. Precisa vencer a si mesmo. Essa sempre foi a verdadeira guerra. Quando você domina sua boca, domina o impulso. Quando domina sua mente, domina o julgamento. E quando domina as suas reações, o mundo perde o poder de desestabilizar você. O barulho externo continua existindo. As opiniões continuam surgindo. As provocações continuam sendo lançadas. Mas agora elas não entram. Marco Aurélio escreveu, para si mesmo não como discurso, mas como lembrete diário. A tranquilidade vem de dentro, não a procure fora. Essa é a recompensa estoica, não aplauso, não vitória social, não reconhecimento imediato, mas paz, clareza e uma força silenciosa que não depende do mundo para existir. Se este vídeo trouxe clareza, deixe seu like, não como aprovação vazia, mas como sinal de que a mensagem encontrou solo fértil. Comente, você prefere responder ou ignorar? E se inscreva no canal aqui. Não ensinamos a gritar mais alto. Não ensinamos a vencer debates. Ensinamos algo mais raro. A ficar inabalável, silencioso, firme, estoico.